Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Rita, com a prece inicial, Félix, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Elisete, por mim Cris, Marcos e Rita, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Rita para conduzir a prece inicial. Divino Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para a realização deste Evangelho no lar, que as falanges espirituais de luz e amor possam nos orientar e nos conduzir, protegendo-nos das más influências que possam vir interferir no bom andamento dos nossos trabalhos. Rogamos aos mentores espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré a sua providencial assistência para que possamos nos doar com alegria e amor por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Assim seja. Então vamos à leitura do capítulo 114 do livro Caminho, Verdade e Vida, as Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios descritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos que não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. É muito bonito esse capítulo, porque ele mostra o Cristo diferente, dos profetas da antiguidade e outros messias, podemos assim dizer. Ele nos legou, não uma obra escrita, mas nos legou exemplo. Jesus ensinava pelo exemplo o tempo todo. E a força do seu exemplo era a força do seu amor. Jesus amava e amava infinitamente e indefinidamente. Todas as passagens do Cristo, o que a gente mais observa era a compreensão que ele tinha para com todos, era o seu olhar puro e cândido para com todos, era a sua maneira singela de ensinar. Ensinava pelo amor, ensinava pela sua conduta, ensinava pela sua presença, pelo seu olhar amoroso. Por exemplo, quando ele recita, quando ele fala as bem-aventuranças, é um código divino de amor, onde nos dá assim, um lenitivo muito forte para a nossa existência. E Jesus deixou marcado em todos nós
através dos relatos, né, dos apóstolos, toda uma força viva de luz, uma força viva de paz, uma força viva de esperança. Né? A esperança que ele transmitia através dos seus atos foi um grande legado. Tudo na vida do mestre foi ensinamento. Por isso é chamado acertadamente mestre. Nosso mestre amado, nosso mestre divino. Jesus Cristo, com essa mensagem, ele tem a intenção de trazer a iluminação ao mundo e capacitar a humanidade em construir uma nova consciência. Por quê? Porque Jesus ele não deixou nada escrito para ninguém, então o que ele verbalizou, que essa palavra dele chegasse até o coração da humanidade. Então, essas cartas são as sementes da futura evolução espiritual da humanidade. Essa evolução espiritual é a consciência humana, e que pode trazer evolução mental e física na vida pessoal de cada um, ou global, né? E aproximará cada vez mais a harmonia e o bem-estar para todos nós. Jesus, com essas cartas, o que ele quis dizer é como se fosse conduzir todos nós a uma dimensão espiritual, mental, que transcende também ao plano humano, de atividades e assuntos. Por isso, seria melhor se antes fosse precedida, certo? Pela gente, criasse um período de quietude, de relaxamento, de entendimento e amorosidade. O que é que Jesus quis dizer com isso? Acalmar toda essa agonia que nós temos da nossa mente, do sentimento, esse materialismo avassalador que nos conduz a nada. Somente quando nós estivermos em um estado completamente receptivo, todas as palavras escritas nessas cartas de Jesus poderão penetrar em nossos pensamentos humanos como uma realidade. Essas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas, ou todos nós, encontraremos um caminho rumo a uma dimensão espiritual, no qual todo o erro humano se dissolve, somente resta o amor. Porque quando Jesus chegou e disse para todos nós, deixou escrito há 2020 anos, o amor é a base de tudo. Amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou desse sentimento. Então, quando ele deixa esse sentimento para a gente, nós precisamos só colocar em prática. O texto ali, né? Hoje em dia, a gente faz também essa parte de levar as palavras de Jesus. Não estava impressa, no caso ele não escreveu, mas ele mesmo ele conseguiu nos deixar isso com o Evangelho. No Evangelho a gente encontra, né, toda a caminhada dele, as palavras que ele queria que chegasse até nós. E não importa a religião, todas as religiões falam a mesma língua, a língua de Jesus, que Deus é um só, né? E a nossa missão é continuar levando sempre a palavra dele, né? E sempre se manter o mais fiel possível, porque, né, a questão de escrever, tu pode colocar alguma coisa, ditar alguma coisa, mas a pessoa começa a querer mudar algumas palavras ali, colocar algumas coisas para o entendimento dele, então isso é complicado. E Jesus sempre procurou passar a mensagem para que não houvesse erros, que não fossem mal interpretadas, que elas fossem bem claras. No caso, ele tinha tudo escrito dentro do coração dele. Ele não escrevia nada. Ele simplesmente colocava tudo que sentia, tudo que precisava passar para nós, e os discípulos deles faziam as escrituras. Com o Evangelho, a gente tem esse entendimento ali. E, como eu falei, não importa a religião, pode ser de qualquer religião, que todos falam a mesma língua, a língua de Jesus. Isso acho bem bonito e bem importante a gente continuar levando isso também para todos os nossos irmãos. Como a Elisete bem colocou, né, Jesus não escreveu nada, ensinava com o seu próprio exemplo, e
Os ensinamentos de Jesus é realmente não só, né, para certas religiões. Jesus veio para ensinar a humanidade, né? Sem religião. O ensinamento é para todos. E Jesus já era um espírito bem evoluído. Ele era essa carta viva, né, do que ele ensinava. A gente ainda não tem muita compreensão, mas é possível, né? Vamos encontrar as tribulações no caminho. A gente precisa começar passo a passo. Vamos ser perseguidos, sim, né? Mas não pela nossa religião, mas perseguidos pela nossa própria consciência, né? E então a gente já tem algo assim que nos cobra, que nos impulsiona essa transformação verdadeira. Então não adianta só conhecer a palavra de Jesus, é necessário o trabalho no bem, a transformação do ser, a vigilância a si mesmo. Tentamos sempre mudar os outros, né? Mas não a nós mesmos. Mas esse que é o propósito. Tem uma parte aqui do Evangelho, no capítulo 10, que fala sobre a indulgência, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por seguinte, desculpas as faltas que censurais, ou condeno que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhas talvez cometido mais faltas mais graves, né? Então a gente precisa olhar para nós mesmos, enxergar as nossas falhas e trabalhar as nossas imperfeições, né? Para que sejamos essa carta viva de Jesus. Isso que Jesus espera de nós. Bem, lendo e meditando sobre, né, esse capítulo de Emmanuel, eu fiquei muito impactada com a possibilidade de sermos cartas vivas nas mãos do Criador. Claro que eu já tinha lido isso várias vezes, as cartas de Paulo aos Coríntios, mas hoje, relendo, eu senti assim, um forte impacto. Eu nunca tinha sentido assim o que eu senti hoje quando eu li que nós somos cartas vivas nas mãos do Criador. Isso significa para mim que precisamos dar o testemunho através de nossa forma de ser e de estar no mundo. Se somos cartas, somos também testemunhas. A nossa responsabilidade frente à vida está na proporção direta do nosso nível de conhecimento. Duas pequenas frases, há alguns anos atrás, me impactou também quando eu ouvi. Uma delas eu ouvi de uma evangélica. Quando ela, estudando a Bíblia comigo, ela tentava me mostrar que todos nós éramos filhos de Deus. Naquela época eu não conseguia ver isso com tanta clareza. Foi quando ela me disse: Rita, todos nós somos almas preciosas para Deus. A partir daquele momento, essa frase me impactou tanto que eu comecei realmente a olhar as pessoas como almas preciosas para Deus. E o importante é que eu comecei a sentir amor, não somente pelas pessoas por quem eu gostava, mas também esse amor, esse amor universal que Jesus, inclusive, prega que nós sintamos. Teve uma outra frase também que eu ouvi há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar as lições da Self-Realization, que é de um mestre indiano, Paramahansa Yogananda, em que ele dizia o seguinte, que o santo é um pecador que não desistiu. E eu meditei muito nessas palavras. E realmente, todos nós somos pecadores. Um dia chegaremos a ser santos, mas para isso precisamos não desistir, né? Ter coragem de olhar para os nossos erros, ter coragem de olhar para as nossas mazelas e nos colocarmos também como cartas vivas na mão do Criador. E hoje eu percebo que essa terceira frase, que duas frases me impactaram, a de hoje, né, com cartas do Criador, houve um impacto muito forte sobre mim. Quando eu hoje, meditando bem sobre esse texto, eu senti uma força muito grande, né, ao sentir que eu posso ser uma carta. E, mais uma vez, essa carta, se somos cartas de Cristo, e como carta de Cristo, o que é que eu peço a Deus hoje? Que eu possa ser uma carta de amor, né, para todas as almas preciosas para Deus. Um desejo sincero do meu coração é servir a humanidade e realmente ser uma testemunha fiel de Jesus aqui na Terra, né? Eu procuro me esforçar e espero que os bons espíritos nos ajudem para que nós possamos concretizar
esse grande ideal, né, como cartas vivas, né, nas mãos do Criador. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Marcos para conduzir a prece final. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus em gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um final do Evangelho, agradecendo a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, para todos os coordenadores e todos os companheiros que participam, doando o melhor de si. Querido Mestre, envolva também todos os nossos familiares, toda a humanidade, derramando saúde, bênçãos na vida de todos, que o Senhor tem nos conduzido, Pai, pelo teu caminho, através das suas cartas, que tem tocado com suas palavras, e nós temos internalizado e verbalizado teus ensinamentos. Que o Senhor esteja conosco a todo momento, com sua luz, com suas bênçãos, nos ajudando a melhorar cada dia, Senhor, para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Gratidão, Senhor, assim seja.